Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estatística para Leigos. E o tema do vídeo de hoje é variância. A variância é uma medida de dispersão e ela determina o quanto cada valor está afastado da média, que é o valor central. Quanto menor for a variância, mais próximos os valores estão da média. E, por outro lado, quanto maior for a variância, mais os valores estão distantes da média. Então, para ficar mais claro, vamos considerar o seguinte exemplo. Tem dois alunos, Eduardo e Vicente, que fizeram uma prova com 5 disciplinas: português, matemática, física, inglês e espanhol. Aqui nessa tabela nós temos a nota de cada um deles em cada disciplina. E fazendo a média desses valores, nós temos que ela foi igual para ambos, então a média foi igual a 8. Para calcular a variância, nós temos duas fórmulas. A primeira para variância amostral e a segunda para variância populacional. A única diferença entre elas é que se usa a média para calcular a variância, então, no caso da variância amostral, se usa a média da amostra e na variância populacional se usa a média da população. E também você divide por n-1, né, o número de termos, menos 1, no caso da variância amostral, e no caso da variância populacional você divide apenas por n. Então, a fórmula fica o seguinte, o primeiro termo, que aqui está representado por x1, menos a média, e esse resultado é elevado ao quadrado. E isso se aplica para todos os termos, né? Você subtrai o valor do termo pela média e esse resultado você eleva ao quadrado. Então, você soma todos esses resultados e depois divide por n-1 no caso da variância amostral ou apenas por n no caso da variância populacional. Então, seguindo o nosso exemplo, calculando a variância das notas do Eduardo, ficaria da seguinte forma. 8,5, que foi a primeira nota que ele obteve, menos a média, que é igual a 8. E aí, esse resultado de 0,5 seria elevado ao quadrado. E, posteriormente, 9,5, que foi a segunda nota que ele teve, menos a média, e esse resultado de 1,5 elevado ao quadrado. Então, a gente faz essa subtração, esse resultado é elevado ao quadrado, e depois todos esses resultados são somados e posteriormente divididos. Nesse caso, serão divididos por 5, porque é o número de disciplinas. Então, como eu comentei, que a variância é a distância, né, dos termos em relação à média. Então, nesse caso, seria a distância, né, da média, que é igual a 8, em relação à nota que ele tirou, 8,5, em relação à outra nota que ele tirou, que foi 9,5. Essa média 8 também em relação à outra nota 8 que ele tirou, coincidentemente, e também de 8 até 7, que foi outra nota que ele obteve. No caso, como ele obteve duas notas 7, basta apenas multiplicar esse resultado por 2. E após fazer os cálculos, nós temos uma variância igual a 0,9. Da mesma forma, nós vamos calcular para o Vicente, calculando nessa distância entre a média, que também foi 8, até 9,5, que foi uma nota que ele tirou, até 9, que foi outra nota que ele tirou, até 8,5, até 8 e até 5. E após fazer os cálculos, nós temos um resultado de 2,5. Então, comparando as notas de Eduardo e Vicente, nós temos que o Eduardo teve uma variância nas notas, né, de 0,9, enquanto o Vicente teve uma variância de 2,5. Então, a gente percebe que as notas do Eduardo foram menos dispersas, né? Ele teve um desempenho mais regular.
E com isso a gente pode entrar no conceito de desvio padrão, que é outra medida de dispersão e que indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Então, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são aqueles dados. E o cálculo envolve a raiz quadrada da variância, que a gente acabou de calcular. Então, no caso do Eduardo, a raiz quadrada de 0,9, que foi a variância das notas que ele obteve, é igual a 0,94868. E no caso do Vicente, a raiz quadrada de 2,5 seria 1,58114. Então, é importante considerar mais casas depois da vírgula e, novamente, né, as notas do Eduardo se mostram menos dispersas e mostrando que ele teve um desempenho mais homogêneo. Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, comente também alguma sugestão e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar no nosso Instagram, @estatísticapeleigos. E até a próxima!